Novas tecnologias, mudanças de comportamento, velocidade da informação são algumas situações enfrentadas diariamente por educadores, isso dentro de sala de aula. E a UPF recebeu um professor de filosofia que é referência na reflexão sobre a educação no país. A gente conversa agora com ele, que é professor, licenciado e com mestrado em filosofia pela Federal de Santa Maria. Também fez o doutorado na mesma área filosofia, só que daí pela Federal do Rio Grande do Sul. A gente está recebendo aqui o professor Ronay Rocha, que também é autor de livros. Ele está aqui também para falar da sua mais recente obra, que se chama Quando Ninguém Educa, Questionando Paulo Freire. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Falando assim, a questão da educação no Brasil, no Estado, professor, o cenário educacional e pedagógico, que avaliação o senhor faz? Olha, a avaliação do nosso cenário, ela tem que incluir, de um lado, a constatação de que nós tivemos, dos anos 60 para cá, avanços notáveis em termos de capacidade de colocar os nossos filhos em escolas, sejam particulares, sejam públicas. Então, hoje, praticamente já não se fala em que não há escolas suficientes, isso está resolvido. O nó da nossa crise parece ser muito mais de como é que nós vamos garantir, principalmente na escola pública, um nível de qualidade semelhante ao que nós tínhamos nas escolas de elite dos anos 60. E, professor, isso passa pela motivação, pelo entusiasmo da pessoa que ajuda a passar o conhecimento, a informar, a ensinar, que é o caso do professor? Com certeza, o elemento assim, de interesse e motivação pessoal é fundamental. Mas o que nós precisamos nos dar conta de que não basta isso. Você tem que ter, o professor é alguém que depende muito, digamos assim, de conhecimentos na área de psicologia da adolescência, da criança e didática. Né? O domínio de conteúdos, por vezes, por si só não adianta. Você tem que, ao mesmo tempo que tem conhecimento de conteúdo, você tem que ter habilidades didáticas. E essa área de produção de conhecimento didático foi uma das que sofreu um pouco nesses anos que vêm de 70 para cá. Professor, falando de 2000 para cá, na sua visão, né, pelo seu entendimento, o professor de hoje, ele entende, ele tá sintonizado de que a educação mudou, que o aluno hoje é diferente, que aquele formato, muitas vezes, que a gente se acostumou, né, aquele formato tradicional de sala de aula, isso está indo por outro caminho? Eu acho que é o esforço que nós, como professores, constantemente fazemos é para exatamente poder acompanhar esse movimento brutal de mudanças que acontecem no processo de desenvolvimento e socialização das crianças e, às vezes, comparado com a formação que nós tivemos na faculdade, né, onde você se formou, não tinha computador, não tinha não sei o quê. Hoje em dia, a gurizada com tudo isso. Então, de fato, o professor se vê muito desafiado a ter essa espécie assim, de atualização constante para entender o mundo que ele está vivendo. Esse livro é uma reflexão sobre o que vem acontecendo com a pedagogia brasileira desde os anos 60, né? E ele procura mostrar de que maneira a contribuição de Paulo Freire, entre outras coisas, evidentemente, o livro trata de várias coisas, de que maneira a contribuição de Paulo Freire ela foi muito preciosa num determinado momento, mas hoje a leitura dele tende a ser um pouquinho anacrônica. Ou seja, Paulo Freire viveu esse livro, o principal livro dele, que é a Pedagogia do Oprimido, foi publicado em 1970. Ele vai fazer, na verdade, ele escreveu em 68, vai fazer 50 anos no ano que vem. Então, é evidente que é muito difícil que um livro tenha conseguido pensar com tanta antecedência coisas que aparecem hoje. E é nesse sentido que eu faço uma espécie de questionamento da atualidade de Paulo Freire. Bom, muito obrigado então pela nossa conversa, professor Ronay Rocha, que está participando do seminário do PIBID aqui na UPF, que é um importante programa do governo, e a UPF participa desde 2010. Obrigado, professor. Muito obrigado.